comunhão com Deus e experiência de vida comunitária. Na liturgia de domingo, 19º do tempo comum, veremos que na primeira leitura a Bíblia nos apresenta a missão do profeta Elias, que não deixa de ser uma metodologia para a oração que no silêncio responde a partir da fé. Partilho com vocês um texto que elaborei para a introdução de um retiro espiritual que conduzi recentemente a um grupo de sacerdotes. Quem é o profeta Elias? Ele tem grande importância na tradição de Israel e também no Novo Testamento, em que, com Abraão, Moisés e Davi, é um dos 4 personagens mais lembrados da história hebraica. É apresentado assim: o profeta Elias surgiu como o fogo e sua palavra queimava como tocha. É o profeta que diz pouquíssimas palavras e que queima como fogo. Com a palavra de sua fé, faz descer do céu a chama que devorará o sacrifício preparado para o Senhor no Monte Carmelo e é arrebatado ao céu num carro de fogo. É recordado com saudade e esperado com amor. Foste arrebatado num turbilhão de fogo, num carro de cavalos e também de fogo. Tu, de quem está escrito que estás reservado nos tempos futuros para acalmar a ira do Senhor antes que se desencadeie, reconduzir o coração dos pais aos filhos e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Nós também, com certeza, viveremos. A história da vocação de Elias mostra logo quem ele é e quem é chamado a ser aos olhos de Deus. Parte daqui, vai esconder-te. Quem enfrentou e que causa defendeu? Historicamente, Elias é originário de Tesbe, Transjordânia, e exerceu seu ministério profético no Reino do Norte nos tempos do rei Acabe, Acás e Jorão, no século IX, entre 874 e 841 a.C. Acabe tinha se casado com Jezabel, filha do rei de Tiro, e tinha favorecido o culto idolátrico do Baal de Tiro. Elias se apresenta como gigante da fé, a testemunha do Deus único. Demonstra com a vida que a Deus se deve confiança e obediência. Vive na presença de Deus. Juro pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo. Toda a obra de Elias faz compreender como a verdadeira tentação não é o ateísmo, mas a idolatria. Ele é livre, corajoso e indomável diante dos poderosos, Acabe, defensor dos fracos, Nabote e a viúva de Serepta. Não tem medo do que pensa o povo, tem zelo e vive a solidão espiritual. Quando os poderosos do tempo, Acabe e Jezabel, saem à procura de Elias para matá-lo e eliminar a sua voz incômoda e inquietante, começa então, para Elias, o tempo mais decisivo da sua vida. A peregrinação na noite da fé para a teofania do Herobe, o Monte Santo, tema central da liturgia de hoje. Em sua missão, fica com medo, deseja a morte, desanima, vê-se sozinho, defende Nabote, foge, etc. Como fez a experiência de Deus? Não no furacão, não no terremoto, não no fogo, mas sim na brisa suave. Levantou-se, alimentou-se para ter forças. Depois da crise, vê que havia uma multidão que também estava lutando ocultamente. O caminho de Elias para Horebe é uma metáfora da peregrinação da purificação do coração para a experiência de Deus. É a via purificativa separada por 7 etapas, como 7 luzes de uma menorá, o candelabro sagrado de 7 braços que é o acesso progressivamente na noite do tempo e do coração, deixando-se atingir pela luz misteriosa e imprevisível do Eterno. Etapas do caminho de purificação. Primeiro, o ponto de partida é a fraqueza de Elias, o que o faz sentir-se muito próximo da sua humanidade. Perseguido, Elias foge para o deserto. Apavorado, cansado, deseja a morte. O seu sofrimento nasce da constatação daquela que lhe parece a derrota de Deus no coração do seu povo. Elias vai procurar Deus não em um lugar qualquer, mas no deserto. No deserto escuta a palavra. Vou seduzi-la, levando-a para o deserto e falando-lhe ao coração. Esse é o lugar da memória do amor, primeiro amor entre Deus e Jerusalém. Eu bem me lembro de ti, da paixão da tua juventude, do amor do teu noivado, quando me seguias pelo deserto. O deserto também é lugar de prova,
no qual pode-se expressar a liberdade do homem e se experimenta a fidelidade de Deus. O Senhor teu Deus te conduziu através do deserto grande e terrível, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra árida e sem água. Foi Ele que fez brotar água da pedra duríssima e te alimentou no deserto com o maná, que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e provar, visando a teu bem futuro. Terceiro, no deserto, Elias aprende a gramática de Deus, que lhe fala em sinais simplíssimos: um pão para alimentar as forças no caminho, uma moringa de água para matar a sede. São o pão e a água indicados pelo anjo, Eucaristia e batismo. Quarto, no deserto, Elias aceita o tempo de Deus, renunciando aos seus tempos. Com a força desse alimento, andou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. 40, os anos do êxito, os dias do deserto de Jesus, o tempo que prepara sua ascensão ao céu. Quinto, chegando ao Monte Santo, lugar de revelação, do sinal ao Tabor, ao Calvário, faz a experiência de Deus. Não em sinais clamorosos, mas na intimidade com Deus, na escuta profunda, da qual a gruta, caverna é metáfora. A presença de Deus é, antes de tudo, uma passagem. O Senhor passou, experiência do Deus vivo. Sexto, o Senhor não passa no vento, no terremoto, no fogo, símbolos de força e de violência. O Senhor está na voz de um silêncio sutil. O silêncio é escutado, cobrindo-se o rosto em sinal de adoração e de humildade e respondendo à voz que chama, que envia. O silêncio de Deus nos purifica das muitas palavras, convida-nos à entrega perdidamente abandonada, faz superar o domínio da razão absoluta para nos abrir à humanidade da escuta, à modéstia da adoração. Sétimo, a narração não termina aqui. O retorno para Deus é início de novos caminhos. Elias é novamente enviado pelo Senhor, que lhe garante uma parte fiel de seu povo, testemunha da fidelidade das promessas divinas. Reservei para mim 7.000 homens que não dobrarão os joelhos diante de Baal. Antes, Elias se via só. Senhor, mataram teus profetas, demoliram teus altares, e eu fiquei só, e querem tirar minha vida. Quando tivermos caminhado longamente nos caminhos do silêncio e tivermos escutado a voz do amado no silêncio insondável que lhes nos dará aos outros, a purificação do coração e a fonte da missão. Questões: busco Deus a partir de perguntas verdadeiras ou quero somente me servir dele? Procuro no deserto ou no barulho das minhas pretensões, dos meus gostos e das minhas expectativas? Procuro nos sinais humildes que ele esconde ou quero sinais vulgares, respostas tranquilas e seguras? Procuro segundo seus tempos ou quero lhe impor os meus? Reconheço-o na passagem ou quero detê-lo, prendê-lo para mim? Reconheço a voz do silêncio ou procuro as linguagens da força e da aparência do mundo? Tocado por Deus, estou pronto para partir, novamente para anunciá-lo a todos, onde ele quiser, como ele quiser? A segunda leitura diz que é possível construir, com a ajuda e a graça de Deus, um mundo melhor. Não contristeis o Espírito Santo. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. A palavra de Deus nos faz novas criaturas. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, vivei no amor. No Evangelho, vemos Jesus encarnado e rejeitado, justamente porque é humano. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? As questões que se colocam hoje: como nos posicionarmos diante dos limites e fraquezas dos líderes de nossa comunidade? Como conciliarmos nossas fraquezas com a vida espiritual? Enfim, penso que essa liturgia quer reforçar em nós que Jesus é o socorro de nossa humanidade e providencia o que mais necessitamos no caminho: pão da vida. Aquele que comer deste pão terá a vida eterna. E a vida eterna não é a mesma coisa que vida após morte. Vida eterna significa vida reconciliada em intimidade com Deus. Vida que já começa aqui, numa existência orientada para Deus, em profunda união e obediência com Ele, e se prolonga após a morte.
Na morte não há ruptura, mas passagem. Geralmente a morte sela o que foram nossas opções em vida no uso pleno e lúcido da razão e da compreensão da fé. Boa reflexão e que possamos produzir muitos frutos para o reino de Deus.